A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Manifestações recentes ligadas ao movimento Black Lives Matter, ou em português, Vidas Negras Importam, trouxeram à tona uma importante discussão sobre monumentos que retratam personagens históricos envolvidos na escravização ou morte de negros e indígenas. Como devemos lidar com essas memórias dolorosas da nossa história e com suas representações que já fazem parte da paisagem de diversas cidades? Para debater esse tema, o USP Analisa começa hoje uma série especial. Nesse primeiro programa, vamos conversar com Gabriel Fernandes, especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, órgão parceiro do USP Analisa, na realização desse programa. Gabriel, seja muito bem-vindo ao USP Analisa. Obrigado, é uma satisfação enorme para a gente do CPC poder discutir esse assunto. Antes de tudo, eu queria um pouco apresentar o Centro de Preservação Cultural. Nós somos um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e a gente trabalha com a temática do patrimônio cultural, com a pauta do patrimônio cultural, e lidamos com os bens culturais da Universidade de São Paulo. Nossa sede fica no bairro do Bexiga, em São Paulo. Nossa própria sede é um bem cultural do estado de São Paulo, a Casa de Dona Yayá. No momento, infelizmente, estamos fechados para público em função da pandemia, mas vai ser uma satisfação enorme poder receber os ouvintes assim que tudo reabrir, para conversar sobre patrimônio, enfim, e sobre essa temática. Obrigado. Bacana, Gabriel. E para a gente começar, é muito importante o nosso ouvinte entender dois conceitos que vão ser fundamentais nessa nossa discussão, que são história e memória. Gabriel, explica para a gente esses conceitos e a relação que existe entre eles. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esse processo sobre essa reação a monumentos ligados a narrativas dolorosas. E uma das primeiras reações que as pessoas têm quando veem esses monumentos é de responder a eles como se nós estivéssemos apagando ou destruindo a memória ou a história. E aí pode ser uma reação que acontece em função do calor dos acontecimentos, mas ela revela talvez um olhar um tanto quanto ingênuo ou pouco refletido sobre o que são memória e história, ou monumentos de um modo geral. A memória, como nos lembra o professor Ulpiano Menezes, ela é uma construção do presente, condicionada por fatores do presente, fatores ideológicos, interesses dos grupos envolvidos na sua construção, na sua difusão. E a memória é sempre movediça, ela não é monolítica, ela não pode ser reduzida a uma dimensão, a uma construção monolítica. Ela é repleta de fissuras, e a memória é sempre uma construção, ela é sempre uma construção do presente. É muito comum as pessoas falarem, por exemplo, em memória seletiva, mas a memória, seja no plano individual, seja no plano coletivo, seja no plano social, ela é sempre seletiva, ela sempre opera com processos de recordações e de esquecimentos. A memória, como nos lembra também a professora Ecléa Bosa, ela é sempre um trabalho, ela é sempre uma elaboração. Nesse sentido, quando a gente fala na memória, a gente sempre tem que falar em memórias. E as memórias, elas se estabelecem no meio social, no espaço público, por meio de vetores, por meio de referenciais, por meio de suportes. E muitas vezes a gente confunde esses vetores, esses referenciais e suportes com a própria memória. Então essa é uma confusão usual. Monumentos, por exemplo, são vetores de memória. A história, por outro lado, ela é uma disciplina, enfim, ela é uma disciplina que se pretende científica, ela é uma disciplina baseada em questões metodológicas e teóricas. Ela também não é neutra, assim como a memória, ela é sempre construída e narrada a partir de um determinado lugar, a partir de um determinado contexto, mas ela se constrói a partir de referenciais metodológicos que se pretendem inseridos no meio de uma comunidade científica que vai, de alguma maneira, determinar ou condicionar o seu desenvolvimento. Quando a gente fala nesse processo, quando a gente olha para esse fenômeno de iconoclastia, de destruição de estátuas, então, como eu tinha dito, sempre tem essa reação de que se está destruindo a memória ou se está destruindo a história, mas de que memória a gente está falando, a quem interessa essa memória, como essa memória se inseriu no espaço público, por que a gente naturaliza determinadas memórias no espaço público e por que a gente associa tão diretamente essa matéria que está presente nos monumentos a essa memória. A discussão talvez precise caminhar um pouco por aí, no sentido de tomar de uma maneira não ingênua esses conceitos que são conceitos sempre muito movediços.
Gabriel, dentro dessa tua fala, explicando história e memória, você também está usando outros dois termos, né, que são importantes para a população entender essa nossa discussão aqui, que são monumento e patrimônio cultural. Define para a gente também como se caracterizam esses dois termos e se existem diferenças entre monumentos e patrimônio cultural. Monumentos são palavras que a gente, num plano mais cotidiano, do dia a dia, monumento é uma coisa que a gente associa a uma coisa grandiosa, com a qual a gente estabelece uma relação respeitosa, enfim. Monumento tem a ver com memória, monumento é um vetor de memória. Tem um texto clássico do historiador Jacques Le Goff que nos mostra como, no passado, diferentes artefatos, diferentes objetos que estavam relacionados a uma função memorial eram chamados de monumentos. A palavra, de alguma maneira, surgiu na antiguidade, a gente associa ela aos monumentos intencionais inseridos em espaços públicos. Então, o exemplo mais comum são os Arcos do Triunfo. Após uma vitória militar, alguma coisa assim, se construía lá um Arco do Triunfo que tinha o sentido de marcar no espaço a memória daquela vitória. O monumento é, por excelência, o monumento é de nascença um objeto inserido no espaço público que tem função memorial. Por outro lado, a gente também precisa falar de patrimônio cultural. Patrimônio cultural, pensando na maneira como ele está definido no marco jurídico brasileiro, é o conjunto de bens de natureza material ou imaterial. Enfim, o patrimônio pode ser tanto um conjunto de objetos, como também pode ser um conjunto de práticas. Um conjunto de bens de natureza material ou imaterial que fazem referência à identidade, à ação ou à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. Então, nesse sentido, qualquer objeto ou qualquer prática que seja de relevância para um grupo social, ele pode assumir essa condição de bem cultural para esse grupo. E aí, mais uma vez, o professor Ulpiano nos lembra de que, nessa relação do que é um bem cultural, do que é um patrimônio cultural, a gente está falando basicamente em processos de atribuição de valor, em que grupos atribuem valor a determinados objetos e práticas e fazem com que a salvaguarda ou a preservação desses objetos seja relevante para a constituição dessas relações de identidade e de memória. Nesse sentido, monumentos certamente podem estar inseridos no campo do patrimônio, mas eles têm algumas especificidades. Eles são construídos, normalmente eles são construídos e posicionados no espaço público com uma certa intenção memorial, com uma certa intenção de construção de narrativa. E aí a gente tem que lembrar que esse processo de construção de narrativas, ele sempre está em disputa, ele está inserido num processo de disputas sobre quais memórias, quais identidades vão ser sedimentadas e vão ser consolidadas como as mais importantes ou as menos importantes, quais vão ser dignas de serem lembradas e quais não são. E aí, nesse momento que a gente está discutindo derrubada, demolição de monumentos, é interessante a gente pensar que nós aqui estamos conversando, nós somos pessoas brancas, numa situação razoavelmente confortável, e a gente está acostumado a viver em cidades em que memórias e identidades desses grupos que sempre estiveram em situação confortável são aquelas memórias e identidades que sempre foram sedimentadas e sempre estiveram presentes, os seus vetores sempre estiveram presentes no espaço público. E a gente tem assistido a uma reação a essas memórias por parte de grupos que sempre tiveram as suas memórias, as suas identidades de alguma maneira silenciadas. A gente pode discutir até quais são os efeitos desse processo de demolição, enfim, o que significa demolir, quais são os efeitos do ponto de vista da matéria, mas é importante pensar que a gente está assistindo a uma reação, a um processo em que memórias foram soterradas, identidades foram suprimidas, enquanto que outras memórias e outras identidades, essas sim foram consideradas mais dignas de estarem presentes. Quando a gente está falando de patrimônio cultural e nesse universo de monumentos, a gente sempre está falando de um universo em disputa, a gente sempre está falando de um universo de disputa de valores, disputa de narrativas, e, portanto, a gente não está falando de bens, de objetos ou de práticas que têm em si um valor natural, inerente, que seja imanente à sua materialidade. A gente sempre está falando de objetos ou de práticas cujos valores são associados por diferentes grupos e esses valores estão em disputa numa sociedade que é caracterizada por uma relação de acesso desigual ao poder de comunicar quais são as narrativas que vão estar sedimentadas no espaço público. Enfim, é um pouco por aí. Ou seja, a forma como a sociedade constrói significados com a presença de um monumento num espaço público, ela é diferente para diferentes grupos, seria isso?
Certamente, a gente pode pensar o que significou a implementação de um monumento num determinado momento histórico, enfim, a quais interesses esse monumento estava vinculado, quais narrativas os grupos que colocaram esse monumento naquele lugar estavam interessados em promover, e depois a gente também tem que pensar quais são os interesses dos grupos que mantêm aquele monumento naquele lugar, dos grupos que celebram aquele monumento, quais são os interesses que estão envolvidos nas relações simbólicas que se estabelecem entre diferentes grupos e diferentes monumentos. Nesse sentido, eu acho que vale a pena destacar o trabalho de uma pesquisadora chamada Thais Waldman, que vem trazendo reflexões muito interessantes sobre a trajetória das representações dos bandeirantes no espaço público em São Paulo, de como esses bandeirantes foram representados de uma certa maneira num determinado momento, como a própria figura do bandeirante foi construída num determinado momento, associada com a coisa de São Paulo como locomotiva do país, aquela coisa toda, e de como as reações aos bandeirantes têm acontecido de diferentes maneiras em momentos recentes. Essas coisas não são naturais, essas coisas são sempre construções associadas aos interesses de determinadas narrativas. E aí é importante a gente destacar isso, quer dizer, o valor das coisas ele não está inerentemente incrustado na matéria delas. Os valores eles podem ser propostos, sugeridos, enfim, mas, como diz o professor Lupiano, eles nunca podem ser impostos. Se os monumentos estão inseridos na vida social, quer dizer que esses valores eles podem ser sempre discutidos. Você citou a figura do bandeirante, né? Para quem não é da cidade de São Paulo e às vezes não teve oportunidade de conhecer, a gente tem dois monumentos que são bem de destaque e que estão relacionados com o contexto dos bandeirantes. Um é o Monumento às Bandeiras, próximo ao Parque do Ibirapuera, e o outro é a Estátua de Borba Gato, em Santo Amaro. Existe algum critério para a colocação de um monumento público? Como que funciona isso hoje? Acho que quando a gente pensa nisso, isso ajuda a gente a pensar que esses monumentos eles não são naturais, eles não só não são naturais e nem devem ser necessariamente defendidos, ou não, enfim. Mas a gente está falando de uma disputa constante sobre quais narrativas vão estar associadas ao espaço público, e em diferentes momentos históricos, diferentes critérios foram lançados para posicionar, ou construir, ou erigir esses monumentos. Mas aí é interessante pensar que, como a gente não está falando de um processo natural, essas coisas mudam muito. Nem a presença de um monumento tem que ser naturalizada no lugar onde ele está, e nem a gente tem que pensar que ele necessariamente tem que sair ou tem que ficar ali. Por exemplo, quando foi construído o metrô de São Paulo, havia ali, em frente à Pinacoteca do Estado, em frente à Estação da Luz, o monumento a Ramos de Azevedo, que foi, enfim, um arquiteto relevante na história da cidade, participou da construção da Pinacoteca, foi professor da Escola Politécnica, enfim. Aquele monumento estava ali já há algumas décadas, nos anos 70, e em função da construção do metrô, ele teve que ser ou demolido ou retirado dali. E aí, naquele momento, o que se podia fazer? Aí entrou o poder que a Universidade de São Paulo tinha, porque esse monumento acabou sendo transferido do bairro da Luz para a cidade universitária no Butantã. Ele foi posicionado justamente em frente à Escola Politécnica, que é onde atuou, enfim, onde foi uma figura relevante o Ramos de Azevedo. Mas eu acho que esse é um caso interessante para mostrar como que esses monumentos eles não são como árvores que nascem, enfim, espontaneamente, nem as árvores nascem espontaneamente, enfim, mas eles não são naturais, e eles estão sempre se movimentando e sendo mobilizados tanto conceitualmente quanto fisicamente mesmo, de acordo com uma variação de interesses e de dinâmicas de poder. E aí, enfim, o acesso desigual ao poder de determinar quais são as narrativas e quais são as memórias que vão ser sedimentadas no espaço público acaba determinando para onde vão essas coisas. Nesse sentido, acho que vale muito a pena destacar o trabalho que a artista plástica Gisele Beigemann tem feito sobre as estéticas da memória, como que ela vem um pouco meio desenterrando monumentos que ficaram passeando pela cidade em diferentes momentos, de acordo com diferentes interesses políticos, e acabaram sendo esquecidos. Essa é uma referência interessante para os ouvintes. E a professora Gisele Beigemann vai estar aqui no próximo programa para continuar essa discussão com a gente. Gabriel, já houve diversos casos de protestos relacionados a determinados monumentos aqui no Brasil que têm um certo valor histórico, mas que remetem ao extermínio de populações indígenas e negras, que é o caso do Monumento às Bandeiras e a Estátua de Borba Gato, ambas na cidade de São Paulo, que a gente citou anteriormente. Após manifestações ligadas ao movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, como a gente comentou no início do programa, cresceu essa discussão em torno da retirada de alguns desses monumentos, não só no Brasil, como em outros países. Existe algum consenso entre pesquisadores e profissionais da área de patrimônio sobre esse tema?
Isso é interessante porque quando as pessoas estão de fora do campo profissional do patrimônio, do dia a dia, da discussão das questões ligadas ao patrimônio, às vezes tem essa impressão de que se trata de um campo consensual e guiado por uma noção de ciência, que é aquela noção de que existe uma verdade única e uma resposta certa para as coisas e que existe uma autoridade que vai determinar qual vai ser a solução para esses casos. E se nem a ciência é assim, enfim, o patrimônio cultural também não é. Certamente existem consensos variados entre determinados grupos, mas também existe uma disputa muito grande de referenciais teóricos, metodológicos, que vão determinar muitas vezes posicionamentos e encaminhamentos completamente contraditórios uns com os outros. E isso tem a ver com o debate que acontece dentro do campo, enfim, é natural que isso aconteça. Mas só antes de avançar, talvez seja interessante também a gente voltar a ressaltar que a gente tem assistido a essa reação de vários grupos, a esses monumentos ligados a memórias dolorosas, enfim, justamente em função de uma desigualdade de acesso às estruturas que determinam quais são as narrativas das memórias que vão ser sedimentadas no espaço público. Eu digo isso porque, na condição de um trabalhador do patrimônio cultural, a posição que me cabe, de alguma maneira, além de tentar refletir quais são esses posicionamentos dentro do campo, é pensar, um pouco assistir e ouvir o que essas pessoas têm a dizer em função dessas memórias que estão soterradas. Acho que nós, como trabalhadores do patrimônio, temos muito o que aprender ouvindo esses movimentos. Mas, enfim, aí nesse sentido, pensando quais são os posicionamentos possíveis nesse universo. Tem um posicionamento mais tradicional que vai tentar ver esse monumento como um testemunho do seu tempo, em cuja materialidade estão presentes elementos que são relevantes para que ele seja estudado no futuro. Ou seja, uma parte do campo do patrimônio vai ver esse monumento como uma fonte primária para estudos históricos, antropológicos, de história da arte, enfim, e que, portanto, a preservação da matéria desses monumentos seria relevante para não apagar a memória ou a história, mas para que não se apague essa fonte documental relevante para estudos futuros. Então, nesse sentido, alguns pesquisadores, alguns profissionais vão dizer o seguinte: a própria implantação do monumento no espaço público, ela tem características peculiares que devem ser estudadas, por exemplo, enquanto reflexão urbanística, enquanto concepção de cidade, enquanto concepção de paisagem, enquanto projeto paisagístico, projeto urbanístico. Então, para esses profissionais, para esses pesquisadores, tanto a destruição quanto a retirada de um monumento seria considerada uma ação deletéria e, portanto, condenável. Enfim, essa é uma posição legítima entre muitas outras possíveis. Vão ter outros que vão dizer o seguinte: de fato, quando a gente mantém esses monumentos dolorosos no espaço público, por mais que eles próprios sejam fontes primárias importantes para a pesquisa, porque afinal a gente também tem que, de alguma maneira, aprender e estudar quais foram esses discursos dolorosos do passado, enfim, como é que eles se materializaram. Aí eles vão dizer que, por mais que seja um vetor de memória dolorosa, é importante manter, enfim, preservar essa matéria como fonte primária de estudo, mas que a gente pode relevar um pouco essa questão da implantação e pensar no seu transporte para uma condição mais controlada, como, por exemplo, dentro de um museu. E aí seria um pouco a musealização desses monumentos como uma resposta às demandas desses movimentos. Essa também é uma posição legítima, enfim, que também vai ressaltar o aspecto documental daquele monumento, mas também pode ser um problema, porque, no fundo, você só está tirando o problema de um lugar e colocando em outro. Enfim, a gente pode pensar como vai ser a política curatorial desse eventual museu. Será que os grupos que estão denunciando essas memórias dolorosas, eles também vão ter assento, por exemplo, nos conselhos deliberativos desses museus, na formulação das políticas curatoriais? Nesse sentido, eu queria também citar um coletivo que atua em Nova York, chamado Decolonize This Place, que eles têm atuado muito nesse... descolonize esse lugar, né? Decolonize esse lugar, decolonize this place. Eles têm atuado muito na pauta desses monumentos dolorosos, enfim, desses lugares de memória dolorosa, e uma das pautas desse movimento é justamente repensar a estrutura interna de governança do Museu do Brooklyn, no caso, o bairro de onde eles surgiram. Justamente porque eles entendem que não basta simplesmente você tirar um monumento de uma praça e colocar dentro de um museu, mas também pensar como é que vai ser construída a política curatorial desse museu. Bom, e finalmente, entre a preservação total do monumento no lugar, a sua retirada do espaço público e sua musealização, com todas essas implicações, com todos esses problemas que eu citei, a gente ainda tem talvez duas outras posições que procuram enfrentar a condição dolorosa dessas memórias das quais esses movimentos são vetores. Uma delas é por meio de contranarrativas, por meio de intervenções que vão tentar posicionar contranarrativas no próprio espaço onde está inserido esse monumento.
Um exemplo clássico, sempre citado, é o da estátua daquela menininha que foi colocada em frente ao touro que simboliza Wall Street, isso há alguns anos. Enfim, esse touro sempre como um símbolo do capitalismo, do mercado financeiro, e aí foi colocada lá uma menininha um pouco enfrentando esse touro, e obviamente que essa menininha alterou completamente a narrativa que estava sugerida naquela obra. Outro exemplo, quem vai a Lisboa, lá no centro de Lisboa existe um parque que tem um eixo monumental, e é um conjunto monumental ali, enfim, no topo desse parque existe um conjunto monumental que remete ao período salazarista, enfim, é um dos períodos mais tristes da história portuguesa, porque um dos períodos sangrentos ligados à ditadura de Salazar. E nos anos 90, um escultor, cujo nome agora me escapa, José Cutileiro, se não me engano, foi encomendada uma obra a esse escultor, que foi inserida exatamente no centro desse conjunto monumental salazarista, e essa obra é um monumento ao 25 de abril, no caso, a Revolução dos Cravos, que interrompeu a ditadura de Salazar. E a inserção dessa contranarrativa, enfim, a inserção desse monumento no meio daquele conjunto, que era uma grande celebração à ditadura salazarista, também contribui para quebrar a narrativa que está presente ali e, de alguma maneira, contrapor, enfim, aquela celebração, aquela coisa meio laudatória a uma outra reflexão, enfim, sobretudo sobre todos aqueles que foram mortos, desaparecidos, enfim, torturados durante a ditadura. Um outro exemplo que eu sempre costumo dar, que não está bem no universo dos monumentos, mas tem a ver com o assunto dessas memórias dolorosas, é a obra do artista plástico Fernando Piola, aqui de São Paulo. Não é bem um monumento, mas é um lugar de memória difícil. Ele, durante alguns meses, atua um pouco como um jardineiro voluntário numa delegacia no bairro da Vila Mariana, na Rua Tutóia, que é a delegacia onde funcionou durante muito tempo, durante a ditadura civil-militar, a sede do DOI-CODE, enfim, uma das principais estruturas de repressão da ditadura. E atuando como um jardineiro voluntário, ele começou a plantar de uma maneira um tanto quanto subversiva vegetação com coloração vermelha, de tal maneira que depois de alguns meses aquela delegacia inteira estava pintada de vermelha em função daquela vegetação. Essa obra tem o nome de Operação Tutóia, o registro dela inclusive está disponível no Museu de Arte Contemporânea da USP, enfim, após a pandemia as pessoas podem visitar os registros dessa obra, e é um caso muito interessante de como que uma operação artística, uma operação poética conseguiu construir uma contranarrativa àquele lugar, inclusive uma memória que inclusive se queria soterrar, que é a própria memória da repressão. Enfim, existe esse posicionamento que é o da instituição de contranarrativas e finalmente tem mais um posicionamento que é o do reconhecimento da possibilidade da destruição. Esse é certamente o posicionamento o posicionamento minoritário dentro do campo do patrimônio, aquele que vai ter reações mais acaloradas por parte dos pesquisadores e dos profissionais de patrimônio, porque reconhece a possibilidade da destruição. Mas o trabalho de muitos antropólogos hoje tem apontado como que mecanismos de destruição e mecanismos de esquecimento são também um contraponto fundamental para os mecanismos de recordação e de memória. E estudos muito influenciados pelo contato com sociedades não ocidentais, para as quais a memória funciona de uma outra maneira e não se naturaliza essa relação muito direta entre a memória e a matéria. E aí, enfim, é importante destacar o trabalho do José Reginaldo Santos Gonçalves, professor de antropologia da UFRJ, que vem justamente apontando como que elementos de destruição estão presentes na própria trajetória do patrimônio cultural brasileiro, enfim, do patrimônio cultural de modo geral. A gente sempre operou com elementos de destruição, mas a gente não percebe. E também apontar o trabalho do antropólogo Alberto Goiena, que também tem apontado como outras sociedades, outras formulações patrimoniais tendem a considerar muito estranha essa nossa própria associação direta entre matéria e memória. E o antropólogo Alberto Goiena vai estar com a professora Gisele Beigelman aqui conosco na próxima semana para continuar o debate sobre a remoção de monumentos ligados a memórias difíceis. Gabriel, para a gente encerrar, você citou alguns posicionamentos em relação a esse assunto, mas a gente tem algum protocolo de como proceder em casos de remoção de monumentos? Eu sei que você citou anteriormente o caso da remoção do monumento a Ramos de Azevedo, mas existe algum tipo de protocolo oficial em relação a isso? Olha, em geral, quando se tratam de monumentos que não são tombados, esse protocolo não existe e normalmente vai estar de acordo com os sabores políticos do momento. E quando se trata de monumentos tombados, essa discussão vai ter que ocorrer no interior das instâncias de preservação, no interior dos órgãos de preservação. Agora, independente de estar tombado ou não,
eu acho que seja a inexistência de um protocolo para o caso de monumentos não tombados, seja a maneira como essa discussão vai acontecer dentro dos órgãos de preservação em monumentos tombados, isso tudo ainda reflete aquela desigualdade de acesso às estruturas de poder que eu tinha comentado antes. Mesmo os nossos órgãos de preservação, que é onde, de alguma maneira, um protocolo mínimo existe, mesmo nossos órgãos de preservação, eles, em geral, são muito antidemocráticos, no sentido de que eles são compostos seja por representantes da burocracia do Estado, seja por representantes nomeados, enfim, pelos mandatários do poder, o que, obviamente, tem sua legitimidade democrática, afinal, os mandatários eles foram eleitos para isso, mas, ainda assim, há uma inserção muito incipiente, muito reduzida de representantes diretos da sociedade civil de um modo geral. Vou dar como exemplo o órgão de preservação municipal em São Paulo, que é o CONPRESP, o Conselho Municipal de Preservação. Mais da metade dos seus membros são indicados por diferentes secretarias da Prefeitura de São Paulo, enfim, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Cultura e por aí vai. E aí você tem apenas uma pequena participação de membros da sociedade civil que se limita a representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Regional de Engenharia e do Instituto de Arquitetos. Claro que essas são categorias profissionais que têm muito a dizer sobre patrimônio porque estão diretamente relacionadas à lida profissional com o patrimônio. Mas onde estão os representantes, por exemplo, desses movimentos que têm denunciado que suas memórias e suas identidades têm sido soterradas? Onde estão os representantes das sociedades de amigos de bairro? Onde estão os representantes dos movimentos populares de cultura? Onde estão os representantes do movimento negro, dos movimentos indígenas? A discussão sobre o patrimônio cultural, de um modo geral, ainda é muito ancorada numa perspectiva que me parece excessivamente tecnocrática, seja informada, enfim, pela academia, seja por essa burocracia do Estado. A gente ainda tem que pensar muito em como que as estruturas do Estado que discutem, as estruturas jurídicas que discutem a preservação do patrimônio, ainda precisam incorporar representantes desses vários grupos que sempre tiveram suas memórias soterradas. Um outro exemplo, o Conselho Estadual de Preservação, em São Paulo, o CONDEFAT, ele certamente tem uma presença ampliada da sociedade civil em função de ter uma presença maior de representantes das universidades, mas ainda assim, onde estão os representantes dos movimentos culturais, dos movimentos populares, do movimento negro, do movimento indígena? Ele tem, por exemplo, um representante da Cúria, da Igreja Católica, mas onde estão os representantes das outras denominações religiosas, enfim, de outras culturas? O que a gente está assistindo é um fenômeno de reação a memórias que foram soterradas e a outras memórias que foram impostas, e o fato dessas estruturas de preservação do patrimônio no âmbito do Estado serem tão herméticas e tão pouco porosas socialmente tem muito a ver com isso. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Nós conversamos hoje com o Gabriel Fernandes, que é especialista do Centro de Preservação Cultural da USP, é um órgão parceiro do USP Analisa na realização desse programa, e o Gabriel vai estar de volta com a gente aqui na semana que vem para conversar com a professora Gisele Belgman e com o professor Alberto Goiena, continuando a discussão a respeito desse tema, de patrimônio histórico, de remoção de monumentos, de preservação do patrimônio cultural. A gente volta com essa discussão. Gabriel, muito obrigada pela participação sua com a gente aqui nessa semana. Muito obrigado, uma satisfação enorme para a gente do CPC, e fica o convite para os ouvintes consultarem o nosso material sobre o patrimônio cultural da USP em usp.br/CPC. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.